Olá, bem-vindos a mais um episódio da nossa série Conversas de Fundos e a gente vai falar hoje novamente sobre investimentos alternativos globais. A pergunta de hoje é: como que os mercados globais complementam o mercado brasileiro? Meu nome é Carolina Dorta, eu faço relacionamento com investidores no Patria aqui no Brasil e hoje eu tô com o Lucas Gibi. O Lucas é responsável pela área que faz relacionamento com investidores na área de Private Equity em Global Private Market Solutions. Aquela área que a gente mencionou no vídeo anterior, que faz gestão de soluções de Private Equity nas regiões nos Estados Unidos e Europa. Gibi, tudo bem com você? Obrigada por estar aqui com a gente. Tudo ótimo, Carol. Eu que agradeço. A gente falou muito no episódio anterior sobre como os investidores poderiam acessar soluções de investimento em mercados globais e mercados desenvolvidos, e a gente falou muito sobre a sofisticação nessas regiões. E aí, Gibi, a pergunta é: por que esses mercados globais desenvolvidos em alternativos são mais sofisticados do que o mercado local? Legal, Carol. Bem interessante. Acho que para a gente começar a pensar nos mercados globais e nesse tema de sofisticação, primeiro é interessante a gente pensar qual que é a diferença em termos de tamanho dos mercados globais e do mercado da América Latina. Se a gente olhar o mercado completo de private markets, ou seja, os mercados privados, globalmente existem mais de 10 trilhões de ativos sob gestão nas estratégias de private equity, infraestrutura, real estate, crédito privado e por aí vai. Esse número na América Latina, contando o Brasil e os outros países, está mais próximo de 0,1 trilhão, ou seja, mais ou menos 1% do tamanho do mercado global. Quando a gente olha e pensa no número de gestores, existem mais de 40 mil casas de investimentos que cuidam e que fazem alocação e gestão em ativos de private markets globalmente, enquanto no Brasil esse número está aí mais próximo de 1.000 casas. Então acho que isso fica bastante evidente como existe uma diferença de patamar, de tamanho e de número de casas de investimento, de empresas dentro desses dois segmentos do mercado. Incrível esses números. E eu acho que isso tudo tem a ver também com quando esses mercados nasceram, né? Então, quando a gente fala aqui do mercado brasileiro, né, o Patria tem aqui 35, 36 anos de história e fomos pioneiros, né, na criação e no desenvolvimento do mercado privado, né, mercado de alternativos na região. E como nasceu a indústria de private equity nos Estados Unidos? Essa é uma história interessante. Então, depois da Segunda Guerra, né, os soldados estavam voltando para a economia e aí existia um esforço, né, de entes institucionais de também fomentar a economia e fomentar também, né, a vida corporativa e também a capacidade de empreendimento dessas pessoas que estavam voltando para a economia, e aí nasceram as primeiras soluções de private equity, né, incentivando o mercado através dessas pessoas. Isso estava ali mais ou menos no final da década de 50. Então, uma indústria ele tem seus 60, 65 anos. Curiosamente, a primeira startup que aconteceu, que teve no mercado, remonta ali a mais ou menos também essa época. E era uma startup, né, em venture capital ligada ao ramo de semicondutores. E eu acho isso curioso porque tem tudo a ver com o mercado de hoje, né? A gente viu as notícias recentes, a NVIDIA, né, nesse ramo, é hoje a maior empresa global, maior empresa do mundo. Exatamente. Então, curioso, muito bom. Muito curioso. E a gente está falando aqui muito sobre sofisticação, sobre tamanho, né, nichos, né? A gente consegue dar alguns exemplos para quem está assistindo a gente, para que eles possam entender, né, exemplos práticos dessa sofisticação, dessa diferença desses nichos? Claro, com certeza. Eu acho que quando a gente pensa nesse nível de desenvolvimento dos mercados globais, isso pode se refletir tanto do ponto de vista de estratégias diferentes que os investidores podem acessar, quanto dentro de uma mesma estratégia, segmentos diferentes. Por exemplo, em infraestrutura, investidores podem ter alocações globais em natural resources, ou nos recursos naturais, em florestas, em madeira e por aí vai. Ou em real estate, é possível que os investidores tenham investimentos em ativos imobiliários em diversos lugares do mundo, em diversos continentes diferentes. Quando a gente fala em private equity, por exemplo, dentro do ramo de private equity, existem tipos de investimentos nos níveis de maturidade diferentes de empresas. Por exemplo, existem gestoras que são mais focadas em ativos de private equity no início da cadeia de vida dessas empresas, por exemplo, as gestoras de venture capital ou de growth capital, e existem outras casas de investimento que focam nos late stage private equities. Então, com isso, fica claro que a nível global é possível acessar estratégias diferentes e dentro das mesmas estratégias, níveis de investimentos também diferentes. Fala-se muito sobre a diversidade que existe no mercado de ETFs lá fora, né? Existe um ETF para qualquer coisa que a gente possa encontrar na economia para a gente poder investir especificamente nisso. Acho que tem muita ligação com o que a gente está falando sobre mercados privados globais, principalmente em mercados desenvolvidos, né? Então, se o investidor quiser investir em health tech,
de companhias, né, naquele momento ali da vida dela, do estágio dela de crescimento, em growth, né, em uma determinada região dos Estados Unidos, o investidor consegue. Existem companhias especializadas nisso, certo? Consegue. E tem exatamente. outros exemplos. Um outro bom exemplo disso é o mercado de secundários, né, ou secondaries. É só uma definição rápida, até porque eu sei que a gente vai fazer outros episódios específicos sobre secundários, mas secundários dentro de private markets são aquelas transações em que os gestores, por exemplo, de private equity, compram ativos ou investem em fundos já de outros fundos de private equity ou de outros investidores ou LPs que investiram originalmente naqueles fundos. Um dado interessante é que nos últimos anos se vê que o mercado global, considerando especialmente Europa e Estados Unidos, transaciona uma média de 100 bilhões de dólares em ativos secundários anualmente. 100 bilhões de dólares, que é mais ou menos o tamanho dos mercados privados no Brasil e na América Latina. Então também ajuda a gente a estabelecer esse parâmetro sobre o quão diversificado e maduro os mercados globais estão e, portanto, o nível de oportunidades que eles apresentam para os investidores. Incrível. E assim, por que o mercado de secundários lá fora também já está tão mais à frente do que o nosso, né? Então, mercado de secundários no Brasil, aqui na nossa região, tem alguma coisa como uma década de existência, um pouquinho mais de uma década de existência. E o mercado secundário nos Estados Unidos remonta à década de 80. Então, é uma indústria que tem ali seus 40 anos. Então, novamente, mercados privados, né, o desenvolvimento da indústria de mercados privados no mundo nasceu uns 30 anos antes aqui da indústria local brasileira. As transações também, de uma forma mais relevante em mercados secundários, também tem 30 anos aqui de desenvolvimento à frente da indústria brasileira. Então, a gente está seguindo no mesmo caminho, que bom que estamos começando a fazer as mesmas coisas e a gente ainda tem bastante a se desenvolver nisso. Eu acho que são ótimas notícias, né? É muito bom. Com certeza. E quando a gente está falando de setores, eu acho que tem uma questão, né, lógico, o investidor consegue sair fora aqui da região e encontrar, né, soluções mais nichadas para poder... A gente está falando muito nesse episódio de diversificação e também de complementação de portfólio. E eu acho que nessa temática de complementação de portfólio tem uma questão interessante que é o investidor consegue ir para essas regiões e acessar setores que não necessariamente ele encontra facilmente aqui na nossa região. Então, por exemplo, a indústria farmacêutica, que é super desenvolvida, né, na Europa e nos Estados Unidos. A gente está falando aqui de soluções, né, para inteligência artificial, tanto modelos como essa parte de semicondutores. E a gente fala aqui sobre essa parte de também eletrônicos, né, que é uma coisa que está sendo bem desenvolvida na Ásia. Então, acho que tem toda uma questão aqui de como que a gente complementa portfólios locais com soluções que estão sendo desenvolvidas lá fora e que ainda não necessariamente chegaram de uma forma bem desenvolvida para cá. Muito bom. E eu acho que quem está assistindo a gente até agora, né, ouviu todas essas provocações sobre complementação e diversificação de uma carteira de investimentos. Uhum. Os investidores aqui no Brasil, né, experimentam, né, essas soluções em outros sabores, vamos dizer assim. Então, o investidor brasileiro é bastante representativo no mercado imobiliário de fundos listados, que são os FIIs, que é uma indústria relativamente grande aqui no Brasil, e a gente encaixa isso também aqui em mercados alternativos. Os investidores também investem em infraestrutura, através, por exemplo, de debêntures incentivadas e soluções ligadas a isso. E os investidores também são, né, diversificados em soluções de private equity no mercado local. Para quem tem uma carteira composta de todos esses ativos, né, e a gente está falando aqui de um investidor relativamente bem sofisticado e diversificado, a gente consegue fazer uma conexão com essa diversificação e como a gente coloca isso em contexto com mercados globais e desenvolvidos? Não, sem dúvida, Carol. De forma alguma, a gente está querendo dizer que o investidor brasileiro ou latino-americano não é sofisticado ou não faz uma diversificação interessante da sua carteira. Eu acho que a provocação que a gente traz mais aqui é que se o investidor está muito exposto à região latino-americana, o que é natural dado o nosso home bias, esse investidor ele está deixando de aproveitar oportunidades que muitas vezes se encontram nos mercados globais. Um outro dado interessante, só para ajudar nessa afirmação, os mercados de REITs, ou, né, dos fundos imobiliários globais... Que é o primo sofisticado dos FIIs. Exatamente, exatamente. Globalmente, eles são mais de $1 trilhão, enquanto no Brasil e na América Latina, esse dado gira em torno de 50 a 100 bilhões de dólares, mais uma vez. Então, aqui fica mais uma vez claro como o acesso ao mercado global pode trazer para uma carteira de um investidor outras oportunidades que localmente ele não encontra, por mais que ele já seja um investidor sofisticado e esteja acostumado a trazer ativos bons para dentro da sua carteira. Muito bom. E a gente está falando muito aqui dos números em termos absolutos, né, do tamanho da indústria, mas vamos dar um dado de forma relativa, né? Quando a gente fala de tamanho de mercado de alternativos, de ativos privados globalmente, isso remonta a alguma coisa como 20% do PIB somado ali dos Estados Unidos e Europa, 20%.
quando a gente faz essa conexão para o mesmo dado aqui localmente, né, a gente vê que mercados privados representam cerca de 1% do PIB brasileiro. Exatamente. Então, eu acho que a gente está aqui falando sobre uma tendência, né, uma tendência de diversificação, uma tendência de acesso a esses mercados. O investidor vai poder fazer isso tanto nas soluções locais, como também acessando uma gama grande, diferente de investimentos lá fora. Exato, e acho que é por isso que, acreditando nessa tendência, o Patria vem se posicionando como uma casa de investimentos que vai poder dar ao investidor local, brasileiro ou latino-americano, também suporte nessa caminhada que é a diversificação do seu portfólio para a inclusão de ativos globais. Muito bom, Dib. Dib, eu queria te agradecer pela presença aqui hoje. Eu acho que a gente trouxe vários números, insights, provocações sobre diversificação, sobre complementação de portfólios. A gente vai falar mais sobre esses temas aqui nessa série de conversas sobre fundos e investimentos alternativos globais. A gente adoraria saber quais são os temas de interesse de quem está, né, de quem está acompanhando a gente nessa jornada. E, enfim, é um prazer falar disso com vocês, um assunto que é tão importante para a gente. Obrigada. Muito obrigado.